O blush marcado, muito polêmico, inclusive. Então, pessoal, antes que vocês pensem, meu Deus, mas e agora? Eu devo ficar com o blush efeito chinelada? Não, não é isso. O blush marcado, que a gente diz que é essa nova tendência, de certa forma não é um blush tão marcado, ok? Como vocês podem ver aqui nesse exemplo, a gente procurou uma maquiagem que demonstrasse um blush mais evidente, né? A gente consegue ver que realça mais as maçãs do rosto dessa modelo, mas ele tá bem esfumado, ele não tá de forma que prejudica a maquiagem, que deixa ela com um aspecto de mal feita. Não é isso, tá? Então, quando a gente fala de blush marcado, a gente fala de um blush que vai ficar mais em evidência em questão de tonalidade. As cores para 2022 de blush se mantêm dos anos anteriores. Pêssego, coral, o alaranjado, o rosa pink. Então, em outras tonalidades de pele também, tem alguns casos, por exemplo, nas clientes mais morenas, de repente vai ser uma tonalidade mais quente que vai ficar melhor, né? E aquelas clientes de pele mais clarinha vão poder estar utilizando blushes em tons um pouco, sim, brincar com as cores, não tem problema se às vezes fugir um pouquinho disso, tá, pessoal? Porque muitas vezes a gente tem em casa poucas tonalidades de blush, contorno, base, enfim, a gente acaba lidando com o material que a gente tem, não é mesmo? Então, assim, em relação ao blush, a dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: para compor uma técnica assim, um pouquinho mais marcada, um pouquinho mais em evidência, é legal estar utilizando o blush em creme, tá? O blush em creme, ele vem justamente para auxiliar a deixar uma pele bonita, natural, mas deixa ele um pouco mais em evidência do que o em pó. Ele fixa melhor na nossa pele e a durabilidade também é melhor, tá? Então vocês podem estar escolhendo blushes em creme. Hoje em dia já existem marcas que fazem, inclusive, batom que você pode usar como blush. E eu acho isso genial, porque aí você tem 2 em 1, né? Tem a opção de usar aquele produto como batom, como blush ou os dois, não é mesmo? Essas cores que a gente tem agora de blush coral, pêssego, rosé, rosa chiclé, são as cores que a gente sempre utilizou, porém agora a gente vai utilizar mais ainda, com mais frequência. Antes se deixava o blush um pouquinho mais neutro, mais apagadinho no rosto, se dava muito destaque para o iluminador e agora está sendo substituído. O iluminador continua presente nas maquiagens, né? Ele não vai sair, mas o blush acaba sendo mais realçado e ele deixa esse ar mais viçoso. Eu, por exemplo, nas minhas clientes, dica muito importante, anotem essa, viu, pessoal? Que essa é uma dica de ouro para vocês. Nas minhas clientes de pele madura, eu não costumo usar iluminador, porque a maioria delas, entre 40, 50, 60 anos acima, elas acabam tendo algumas linhas nessa região dos olhos, né? E como é uma das regiões que a gente costuma usar o iluminador, quando a gente coloca brilho, luz em uma determinada área, a gente acaba realçando ela, não é mesmo? Tudo que é mais claro acaba realçando. Então, em casos assim, eu não aconselho as minhas alunas nos cursos ou as minhas clientes também a estarem utilizando um iluminador, tá? Porque aí vocês vão acabar marcando linhas que tem aqui e não vai ficar tão legal e pode acabar envelhecendo essa cliente ao invés de rejuvenescer. E já a função do blush é totalmente oposta. A função do blush é deixar aquela pele viçosa, bonita, jovial, corada, é devolver aquela vida para a maquiagem, tá? Que muitas vezes aplicando a base, o corretivo e o contorno, a gente tira isso da cliente. Acaba ficando aquele rosto muito... A gente costuma usar um termo na maquiagem, aquele rosto chapadão, não é mesmo? Que é aquele rosto que fica muito uniforme, ele perde luz e sombra, perde viço, e o blush devolve isso, tá? Então vocês podem usar e abusar do blush sempre. Pode ser sozinho. Se vocês quiserem utilizar um pouquinho de contorno junto com o blush para fazer melhor esse formato aqui do rosto, pode também. Em caso da sua cliente ou vocês mesmas
terem um rosto muito magrinho, assim, um rosto muito miudinho, que quase não tem muita bochecha, não é aconselhado usar muito contorno, porque aí a gente acaba emagrecendo um rosto que já é magro, e aí não fica legal. Aí a gente elimina totalmente o contorno e coloca apenas o blush, que é para dar aquele ar viçoso na maquiagem, tá? Então, assim, usem e abusem do blush para esse 2022, que é super tendência. Nesse caso aqui, a modelo, vocês podem perceber, ela tem algumas sardinhas também que foram deixadas em evidência, e essa composição entra também no assunto que a gente comentou antes de pele clean, tá? Essas peles clean de agora, elas vão vir bem nessa estrutura, tá? Bem leves, com o blush mais evidenciado, pouco iluminador, pouco contorno, uma pele que não tem tanto pó também, né? Ela é uma pele mais luminosa, com o brilho da própria pele. Uma dica também bem legal para quando vocês quiserem compor essas peles leves, esse blush mais bonito, mais viçoso no rosto, é vocês estarem utilizando óleozinhos. Existem muitas marcas que produzem agora Oil Gum, Oil Shine, tem o Oil Shine da Thalita Barrichello, se eu não me engano. Tem mais uma outra maquiadora que lançou o Oil Glam. O que eles são? São óleozinhos, tá? Em formato de conta-gotas, que aí você pode estar aplicando em todo o rosto antes da maquiagem, aguardar ele secar para depois continuar com a base, né, e os outros produtos. E ele vai funcionar, além de como um produto que traz mais resistência na maquiagem, ele também ajuda a dar esse brilho a mais, porque a maioria deles é composta por brilhinhos, né? Então ele deixa a pele mais luminosa de uma forma natural, fica muito bonito e acaba sendo dispensado o uso de tanto iluminador como a gente vinha vindo há uns anos atrás, e agora já não tem mais tanto, né?